Fala galera do YouTube, uma boa noite para vocês. Iniciando mais um vídeo, mudar um pouquinho o assunto. A gente está falando sobre transistor, né? Ainda tem uma continuação que eu tenho que fazer do vídeo. A gente está falando de base comum, emissor comum, ainda tem o coletor comum, né? Mas vamos por parte, né? Vamos aí eliminando algumas coisas. Bom, aqui o técnico de eletrônica, vamos falar sobre o NTC e o PTC. Como todo mundo sabe, os semicondutores utilizados como sensores de temperatura, denominado termistores, têm uma forte variação da resistência elétrica com a temperatura que ela é posta. Os materiais utilizados podem ser a base de silício dopado, materiais compostos de arseneto de galho, GaAs, ou materiais à base de óxidos metálicos, com níquel, cobre, cobalto e ferro. Em geral, eles possuem características na resistência vezes temperatura não linear e operam entre menos 75 a 250 graus Celsius. Existem também termistores especiais que operam em faixa abaixo de menos 250 graus Celsius. O aumento da temperatura ocasiona dois efeitos num semicondutor. Primeiro, aumento na quantidade de elétrons e lacunas livres, gerado por excitação térmica. Quando esse efeito prevalece, a resistência elétrica diminui com o aumento da temperatura. Nesse caso, tem-se o material NTC, abreviação do inglês Negative Temperature Coefficient, ou coeficiente de temperatura negativa. E segundo, aumento da vibração dos átomos do cristal, dificultando a movimentação de elétrons e lacunas. Quando esse efeito prevalece, a resistência aumenta com o aumento da temperatura, dando origem ao material PTC, no inglês Positive Temperature Coefficient, ou coeficiente de temperatura positiva. Como esses dois efeitos acontecem simultaneamente em um semicondutor, dependendo dos materiais empregados e da temperatura de operação, um deles pode prevalecer em relação ao outro. Sendo assim, o mesmo semicondutor pode apresentar características PTC ou NTC de acordo com a temperatura, como mostra aqui na figurinha aqui, esse gráfico aqui de curva resistência vezes temperatura, Nós temos aqui no vertical resistência ômica, na horizontal temperatura em graus Celsius, e aqui região NTC, e aqui a região PTC, aqui o símbolo do nosso PTC ou NTC, que é o mesmo símbolo, nosso postor. Quem quiser ver a forma física deles, eu não tenho nenhuma aqui, porque eu só preparo o vídeo só para fazer as lições aqui no caderno, É só vocês comprarem, ou muita placa de sucata que vocês devem ter de TV, som, vai aparecer um circuito, um componente desse, e normalmente na placa está escrito PTC ou NTC, alguma coisa assim, Então, temos aqui, o símbolo deles. Ele lembra muito um capacitor cerâmico, só que os terminais colocados nas laterais, e ele é bem um pouco mais parrudinho, normalmente de cor azul, às vezes vem de cor preta e etc. Então, um exemplo de aplicação, medidor de temperatura comum, que você pode encontrar em muitos livros de eletrônica aí, Por exemplo, projetar um medidor de temperatura para operar na faixa de 0 a 50 graus Celsius, usando um circuito a seguir, que eu vou mostrar aqui. É um PTC cuja curva característica é conhecida, Então, temos um circuitinho aqui, bateria de 15 volts, uma fonte de 15 volts, Temos R1 de 1K, R2 de 1K, aqui R3 composta pelo PTC e um potenciômetro, P1 de 1K, e aqui o resistor 4, também de 1K, tudo de 1K. E aqui a saída VS sendo medida, Então aqui nós temos o V3 e V4, atenção. Então, e aqui o nosso gráfico, Resistência de 500, e aqui chega a 1000, resistência de 1000 ômega, marcando aqui o quiescente aqui de 25 graus, subindo até chegar ao momento NTC, 2000 graus, 2000 ômega, assim. E aqui inicia novamente. Bom, aqui é o gráfico, Então, trata-se de uma ponte de Weatherstone, formada por 3 resistores de precisão de 1K e um PTC em série com um potenciômetro multivoltas de precisão,
sendo que a tensão de saída VS varia em função da resistência, desequilíbrio da ponte, né? Pela curva característica do PTC, percebe-se que entre 0 a 50 graus Celsius, a resistência varia de 500 ômega a 1500 ômega. A 1500 ômega. De forma bastante linear, né? Desculpa aí. Da ponte tem-se a seguinte equação. Da ponte nós temos a seguinte equação. Vou fazer aqui. V3 igual a RPTC mais P1 sobre RPTC mais P1 mais R1 vezes VCC e V4 igual a R4 sobre R2 mais R4 vezes VCC. Como os resistores utilizados são de 1K, o potenciômetro deve ser calibrado para 500 ômega, fazendo com que a ponte entre em equilíbrio na temperatura de 0 graus Celsius, né? Ou seja, VS igual a V3 menos V4, que é igual a 0, né? Para T igual a 50 graus Celsius, tem-se RPTC igual mais, quer dizer, P1, que é igual a 1500 mais 500, que é igual a 2K ômega. Assim, VS para ser de V3 igual a RPTC mais P1 sobre RPTC mais P1 mais R1 vezes VCC, né? Que é igual, trocando em números, 1500 mais 500 sobre 1500 mais 500 mais 1000, que vai ser vezes 15, que é igual a 10 volts, tá? Tinha que fazer aqui porque ficou apertado, tá? Então continua aqui, ó. Essa foi a fórmula. Ainda tem mais fórmulas, tá? Deixa eu pegar uma outra parte da folha aqui. Esse foi V3, né? Ainda temos o V4. V4 igual a R4 sobre R2 mais R4 igual vezes VCC. Trocando em números, vai ser 1000 sobre 1000 mais 1000 vezes 15 igual a 7,5 volts. 7,5 volts, certo? E a VS, que é ter saída, vai ficar assim: VS igual a V3 menos V4, que é igual a 10 menos 7,5, né, que são os valores que fomos encontrados, igual a 2,5 volts, tá? Então são as fórmulas feitas aí dentro, estipulado por esse circuito, né? Conector, resistor são de 1K. Aqui nós temos um PT6 série com resistor P1 de 1K também. E aqui, né, o V4, V3, né, conforme explicado, e o VS, tá? Então
Para este projeto, um cuidado deve ser tomado. Para valores intermediários de temperatura, as tensões correspondentes não formarão uma escala linear. Uma solução simples pode ser adotar um voltímetro com 2,5 volts de fundo de escala e subdivisões de 0,1 volts, né, graduando-o de forma não linear conforme, vou mostrar para vocês aqui, né, um voltímetro, né, um exemplo aqui, né, graduado, é um voltímetro, né, no mostrador, que vai graduando conforme a temperatura e mostrando a sua voltagem, né? Graduando de forma não linear, né? Conforme mostra na figura. Bom, a resistência elétrica de um semicondutor depende também da intensidade luminosa que incide, né? Agora eu vou falar sobre sensor de luminosidade, que é o LDR e o fototransistor. Tá? Nós falamos de NTC e PTC. Então agora o sensor de luminosidade LDR e fototransistor. Bom, a resistência elétrica de um semicondutor depende também da intensidade luminosa que incide sobre o material. Isso ocorre porque quando um fóton, partícula de luz, atinge um átomo, ele pode fornecer energia suficiente para que um elétron de banda de valência possa saltar para a banda de condução, gerando um par elétron-lacuna, né? Então, a incidência de luz no semicondutor faz com que aumente o número de portadores, que significa a diminuição da resistência elétrica. Então vamos ver o LDR. Vamos falar de LDR, né? O sensor de luz mais simples é o LDR, muito usado em montagens aí, né? No inglês, Light Dependent Resistor, ou resistor dependente da luz, também denominado de fotorresistor. São semicondutores obtidos por ligações iônicas de metais de valência 3 trivalentes, com metais de valência 5 pentavalentes, com o antimoneto de índio ou o antimoneto de chumbo. Esse material é ligado a 2 elétrodos metálicos, nas quais são conectados os terminais do fotorresistor, estando o dispositivo no invólucro, né? Um invólucro de vidro transparente, né, para permitir a penetração da luminosidade, ou simplesmente exposto a um ambiente, né, conforme mostra aqui na figura. Aqui na figura, essa montagem, né, essa dopagem aqui, ó, ele é todo metálico. Aqui né, vamos chamar assim, o produto aqui, né, químico, né. Então, como veio de vidro transparente para permitir a penetração da luminosidade, possivelmente exposto ao ambiente, né, e que mostra a sua estrutura física, o seu aspecto físico. Você pode encontrar, vai lembrar muito capacitor cerâmico, tem mais lateral, é um pouco mais robusto. E aqui o seu símbolo, né, aqui a física e o seu símbolo. Eu estou mostrando recebimento de luz, né. A estrutura física é quase como um capacitor. Vou tentar fazer aqui assim. Ele é chato aqui aqui na parte de baixo e na parte de cima, ele é chato, né? Né? E ele tem os seus terminais, né? Parece um capacitor cerâmico, mas não é, tá? A curva característica do LDR relaciona a sua resistência elétrica com a intensidade luminosa incidente na sua fase sensível. Por não ser uma relação linear, normalmente os manuais fornecem essa curva em escala logarítmica, como mostra na figura aqui, ó, que é um exemplo, tá? Característica da curva de um LDR, tá? Então, aí vem a pergunta: o que é o que? O que é o que é? Cresce quando a luz desaparece. A essência de um LDR, né? Por que é isso aí, né? Exemplo de aplicação de iluminação automática é o que é usado nos postos de luz, né, gente? É o LDR, né? Só que é o contrário, ali na ausência da luz ele acende, né? Tem que na presença da luz acende, né? Temos uns que são inversos. Então vamos ver aqui um exemplo de iluminação aqui, ó. Nesse circuito, à medida que a luminosidade sobre o LDR diminui, a sua resistência aumenta. Com isso, a corrente na base do transistor também aumenta, até que ele entra na região de saturação. Isso faz com que o relé seja acionado, acendendo a lâmpada. O potenciômetro P1 serve para ajustar o ponto no qual o transistor deve saturar, fixando a intensidade luminosa de acionamento da lâmpada, né?
projetinho bem simples, ó. Agora, sobre o fototransistor. Aqui nós temos agora, mostrando aqui uma radiação luminosa, né? Aqui o símbolo representativo, né? São 3 flechinhas só, botei até demais aqui. O fototransistor é um dispositivo semicondutor bem mais sensível que o fotodiodo, né? Foi estudo que já estudamos até no outro vídeo. Por isso é mais utilizado quando se deseja maior precisão, como no caso de controles remotos, né? Etc. Então nós temos aqui a estrutura física, a estrutura, quer dizer, da montagem e o símbolo, né? A estrutura física lembra um transistor, tá? Normalmente ele é utilizado na configuração emissor comum, ficando a base em aberto, com a junção base emissor polarizada diretamente e base coletor polarizada reversamente, trabalhando na região ativa da sua curva característica, como vou mostrar aqui na figura para vocês a seguir. Aqui, tá? Que é a curva característica: corrente coletor em miliampere, VCE. Vou dizer aqui a sua curva característica, né? Então a curva característica e polarização do fototransistor. Se uma certa quantidade de radiação luminosa na faixa de luz visível ou infravermelho atinge a base, ocorre a geração de portadores, aumentando a corrente de base, o que implica numa variação na corrente de coletor beta vezes maior e proporcional à intensidade da luz incidente. É exatamente isso que mostra a curva característica: IC miliampere e VC em volts, tá? Para diversos valores de intensidade luminosa, né? H, né? Aqui tem um exemplo aqui, H 10 mW sobre centímetro quadrado. O fototransistor trabalha geralmente em conjunto com um LED, sendo por isso amplamente utilizado nas construções de fotoacopladores dos mais diversos tipos, conforme mostra aqui um símbolo, né? Muito comum que a gente vê na televisão e tal, mas tem vários aspectos. Tem um que é assim, onde tem uma abertura, né? E aqui, conforme passa alguma coisa, fechando o feixe de luz, abrindo o feixe de luz, né? Ele recebe, né? Ele corta ou recebe o feixe de luz conforme alguma coisa passa aqui. Muito usado em videocassete, ou mecanismo, né? Mecânico de toca-fita tal, para leitura de CD, na abertura e fechamento quando roda uma bandeja, para mostrar a quantidade de CD conforme o número de vezes que passa aqui pelo vão. Tem uma forma de CI, né? Vai ter uma abertura em cima, né? Aqueles CIs que vocês já viram, né? Tem o CI, mas ele tem uma janelinha para receber a luz, né? Também é um fotoisolador, o optoacoplador também, né? Fora o fotoacoplador que vocês já conhecem, que são aqueles, né? De 4 perninhas. Fotoacoplador, fotoisolador. Bom, exemplo de aplicação: um contador de eventos e tacômetro digital, ou seja, vamos ver aqui. Opa, caiu aqui, perdone. Vamos ver aqui então um exemplo desse circuito de utilização. Os esquemas a seguir representam simbolicamente essas duas aplicações: uma para fototransistor operando em conjunto com LED e outro um fotoacoplador. E outro para fotoacoplador, né? Então aqui nós temos exemplo, né? Um circuito de alimentação para o LED. O LED emite luz a um determinado peça, a qual nós temos o fototransistor que mandará esse sinal para o contador e mostrará no display, tá? Esse é um contador de eventos. E aqui nós temos um exemplo muito simples usado, né? Em vez dos antigos, por exemplo, tem aqui no motor, mas podemos imaginar também um motor de contagiro de um tape deck e tal. Antigamente o tape deck analógico era por motor e corrente que gerava um contagiro, né? Mas pode ser agora feito, né, eletricamente, mostrando no mostrador, feito com um fotoacoplador que, conforme gira, mostra no display a numeragem, que nem está aqui na parte do motor, né? O número que está passando, que é o contagiro de uma fita tocando. Também serve a utilização desse acoplador óptico desse tipo, né? É uma maneira digital de fazer o contagiro. Então aqui está o fotoacoplador, né? Conforme a girada, ele tem uma abertura aqui, ó. Quando passa a abertura, vai fazendo a contagem, né? Então a aplicação para o fototransistor e o fotoacoplador. No contador de eventos, quando uma peça corta o feixe de luz emitido pelo LED, o fototransistor fornece um pulso ao contador digital que atualiza o valor na contagem num display, tá? No tacômetro digital existe um disco acoplado ao rotor do motor,
cuja rotação é de se medir. Esse disco possui um furo que, ao passar pelo fotoacoplador, né? Permite a passagem do feixe emitido pelo seu LED, sendo detectado pelo seu fototransistor interno. Assim, cada volta é registrado pelo contador, atualizando o valor da contagem no display. É muito simples, né? Então, alunos, para finalizar, né, e as pessoas aí, os coleguinhas do YouTube, eu gostaria apenas de reforçar o seguinte: o que foi dito aqui nos vídeos, que eu já até falei um pouco sobre fotoacoplador e de uso LED, né? E também nesses capítulos agora que eu acabei de citar, né? Que sempre assista, né? Sempre reveja. A tecnologia pode estar a favor ou contra a humanidade, né? Segundo diz aí um grande professor. A escolha depende de nós, já que temos o poder de livre-arbítrio, né? Então, no uso da eletrônica, sempre, né, queremos que você use da melhor forma. Quando você se torna um engenheiro aí, tal, a ponto de montar coisas que monte para o bem, né? Então é isso aí, gente. TecTed Eletrônica, até o próximo vídeo. TecTed, né? Tem um grupo TecTed Eletrônica no Telegram, onde eu também administro aula online também, ou também depende do PDF, manutenção de televisão, LCD, LED de tubo, DVD, forno micro-ondas, aparelho de som, etc. Então é só entrar em contato aí, deixar a mensagem aí, deixar um joinha, e até a próxima. E um abraço aí ao professor da Eletrolab. Grande abraço.